Olá, eu sou Lisandro Vieira, da WTM do Brasil, e hoje nós vamos falar sobre a solução de consulta número 23 de 2016, que tratou da responsabilidade de registro de transporte e seguro internacional nas operações de importação por encomenda e importação por conta e ordem de terceiros, que envolve um universo bastante grande de empresas adquirentes e de tradings também que fazem essas operações para os seus clientes. Convido, antes da gente começar, você a curtir a nossa página no Facebook, a se inscrever no nosso canal no YouTube, a nos acompanhar no Twitter e a também acessar o nosso site sobre Cisco Serve. Na descrição desse vídeo você encontra esse material que a gente utilizou para produzir o vídeo e também o link para outros materiais interessantes como o download da própria solução de consulta na íntegra. E a gente sempre recomenda que ela seja estudada na íntegra. E também fazer um convite especial para você que está vendo esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso curso, informo que nós estamos organizando um curso de formação em Cisco Serve e em serviços internacionais de uma forma mais abrangente. E deixa eu explicar rapidinho o curso. Ele vai ter 3 módulos online, 100% gratuitos, com 4 aulas gravadas em cada módulo, mais um hangout ao vivo, exclusivo com os alunos desse curso. Nós teremos provas ao final de cada módulo e se você tiver um aproveitamento superior a 80%, você pode escolher o certificado emitido por alguma das nossas entidades parceiras, que depois você vai poder escolher, universidade, entidade de classe, sindicato, federações de indústria e outros parceiros, câmaras de comércio, que são parceiros aí que certificam o nosso trabalho, confiam no nosso trabalho e que vão emitir os certificados para os alunos mediante a comprovação que nós vamos lhes enviar das provas. Depois desses 3 módulos, com as 4 aulas, então serão 12 aulas gravadas, mais 3 aulas ao vivo, nós teremos um módulo presencial em algumas regiões do Brasil e os alunos do curso online poderão participar, é opcional e obviamente vai ter um pequeno investimento para cobrir os custos de organização, COF, a sala, que a entidade aí parceira vai colocar à disposição para a gente organizar esse encontro presencial, onde nós vamos fazer um apanhado dos 3 módulos anteriores e mostrar cases, empresas que resolveram as suas soluções aí de Cisco Serve, cada uma de uma forma diferente, tratar de dúvidas dos alunos, e conhecer o pessoal aí que está se inscrevendo. A gente tem já um bom número de inscritos, são poucas vagas ainda restantes, então a gente recomenda que você se inscreva o mais breve possível. As inscrições vão até 15 de abril, ou enquanto durarem as vagas. Esse curso terá acesso em um ambiente restrito, com usuário e senha, as vagas são limitadas. Aqui está 8/4, mas o Felipe vai corrigir e vai colocar para vocês a data correta, que é 15/4. Depois de concluir o curso todo, você vai ter a opção de fazer a certificação WTM do Brasil, um certificado emitido pela WTM, aí obviamente tem um custo, que é o custo de organizar a prova, de colocar a ferramenta lá com tempo, temporização e controle do aproveitamento. Se o aproveitamento for superior a 90%, você vai ter um certificado emitido pela WTM do Brasil, que é uma empresa reconhecida no mercado por ser uma das principais fornecedoras de soluções para Cisco Serve no Brasil inteiro. E também, se você desejar, nós vamos cadastrá-lo no nosso banco de profissionais para deixar à disposição das nossas centenas de parceiros e milhares de clientes no Brasil inteiro. Ok? Então vamos ao que interessa nesse vídeo, que é a solução de consulta número 23, que foi publicada dia 23 de março e tratou da responsabilidade então, de registro de frete seguro nessas transações de conta e ordem e de encomenda. A Receita buscou nessa consulta esclarecer, na medida do possível, em quais condições a responsabilidade é da importadora, da trading, e em quais condições é do real adquirente da mercadoria. A solução de consulta, para a tristeza de alguns, ela não aponta um único caminho ou solução. A Receita não está arbitrando a responsabilidade, sempre é o mesmo responsável. Olha, é sempre o adquirente ou é sempre a trading, porque mesmo que isso fosse uma expectativa do mercado, as empresas trabalham de formas diferentes. Se as empresas trabalham de formas diferentes, com relações contratuais diferentes, a Receita não pode atribuir sempre no mesmo cenário, sendo que o mercado trabalha com vários cenários. Então, essa solução de consulta, pela forma como a Receita respondeu, que parece sim ser complexa, mas na verdade a resposta até ficou um pouco complexa,
porque a pergunta foi um tanto quanto desconexa, né? Então fica aqui uma crítica não a esta empresa consulente, mas via de regra, as soluções de consulta, que são as consultas públicas feitas pelas empresas, elas costumam ser um tanto quanto mal formuladas, um tanto quanto mal organizadas, confusões nas perguntas, e não tem como sair uma resposta perfeita para uma pergunta que não foi lá muito bem feita. E aí, desta forma, quando a Receita publica, direcionando para a pergunta que foi feita, cria-se muitas vezes algumas confusões em decorrência da interpretação que as outras empresas têm daquilo que foi publicado na solução de consulta. Mas, para quem estuda a solução na sua íntegra, né, para quem observa tudo que a COSIT, que é o órgão da Receita, que responde às consultas, colocou nessa resposta, ficou evidente para nós que é necessário verificar as relações, além das relações comerciais, as relações jurídicas, fiscais, documentais, operacionais, contábeis, pois tudo isso precisa estar alinhado para que haja segurança jurídica na definição do responsável pelos registros, seja a trade importadora, seja o adquirente da mercadoria. Repetindo para reforçar, esta solução de consulta torna necessário que você verifique, você adquirente ou você trade, as relações jurídicas entre ambos, as questões fiscais, como elas são observadas, e quando eu digo questões fiscais, a tributação na cadeia de serviços. Quem é o verdadeiro prestador, quem é o verdadeiro tomador, quem está faturando contra quem. As questões documentais, os documentos costumam ter pouca qualidade fiscal. As questões operacionais, quem contrata, quem reserva o transporte, quem faz o booking, quem tem o contrato, quem tem a relação contratual de reserva do transporte ou de contratação do seguro, que seja junto aos efetivos prestadores. E também as questões contábeis, porque no final de tudo isso, esses documentos, eles vão para a contabilidade, a empresa os contabiliza, tanto existe uma contabilidade da importadora, existe uma contabilidade do adquirente, qual é o tratamento contábil que é dado para isso? Então tudo isso aqui precisa estar alinhado para que nós tenhamos segurança na definição e apontar o dedo e dizer é a trade ou é o adquirente o responsável. Não para por aí. Mas antes de nós tratarmos especificamente do teor dessa consulta, vamos entender o que essa consulta não respondeu. E já houve confusão no mercado, eu vou mostrar um caso aqui para vocês, dois casos na verdade, um de cliente e um da imprensa. Peço que o Felipe coloque essa tela cheia para vocês. O que essa solução de consulta não respondeu? Ela não respondeu sobre fretes e agentes de carga. Mas ela trata disso lá na sua ementa, como trata disso no corpo, porque a empresa consulente, a empresa que formulou a consulta, ela tenta primeiro, antes de discutir o conta e ordem, se é da trade, se é do adquirente, ela tenta atribuir ao agente de carga o registro, né? E o que a Receita fez foi copiar um pedaço de uma solução de consulta já respondida em 2014, 2 de outubro de 2014, que foi publicada, a solução de consulta 257. Então, esse assunto do frete, do agente de carga, já está superado desde 2014. Bem verdade que essa solução de consulta dessa empresa consulente provavelmente foi formulada antes da solução de consulta 257. Tudo bem, não estamos aqui culpando a empresa consulente, mas como é praxe no mercado, a empresa que fez essa consulta tentou primeiro atribuir o registro ao agente de carga. E isso está equivocado, a gente vai mostrar daqui a pouco, ok? Também vou mostrar uma matéria veiculada na imprensa que ajuda a nós termos novas dúvidas velhas. O assunto do agente de carga no frete já está superado há 2 anos praticamente, né? Há 1 ano e meio pelo menos. E surge novamente com base num pedaço de uma solução de consulta, mais a infelicidade de uma matéria veiculada na imprensa sem aquele cuidado, sem aquele estudo do que realmente está no teor, na íntegra da solução de consulta, acaba trazendo à tona, de novo, uma dúvida velha, que parece nova, mas que na verdade já está superada e foi apenas uma confusão, uma interpretação equivocada de uma solução de consulta cujo objeto era operações por conta e ordem e tratou-se aqui do frete, mas apenas porque a empresa consulente tinha dúvidas com relação à responsabilidade ou não do agente de fazer o registro. Por que é assim? O pessoal fala, poxa, Lisandro, mas a Receita complica na resposta, por que a resposta é tão complicada? Veja, não é a resposta que é complicada.
Ou não é só a resposta que é complicada, a pergunta foi complicada também, né? A organização da pergunta não foi boa, tanto que essa consulta ela teve até um aditamento depois, porque ela já não estava completa na sua primeira versão, na primeira pergunta. Então, a Receita tem que responder observando o que a consulente perguntou e na ordem que a consulente perguntou. Aí, vejam as confusões que acontecem. Isso aqui, um agente de cargas, cliente nosso, obviamente preservado seu nome e sua empresa, nos enviou aqui uma pergunta. Olha, Lisandro, recebi de um cliente esse assunto, você pode me ajudar a respondê-lo? Vejam o que o cliente do agente de carga está perguntando para o agente. Esse cliente copiou somente a ementa da solução de consulta, que já é um erro. Não se pode estudar apenas a ementa. É necessário conhecer o teor completo da consulta, sob pena de se ter uma interpretação equivocada, como é o caso presente aqui, né? O cliente mandou para o agente de cargas assim, olha, saiu a solução de consulta dizendo que quando o agente de cargas contratar o frete, né, em seu próprio nome, cabe a ele o registro no Scoserve. É bem possível que essa empresa sequer tenha operações de importação por qualquer ordem, mas aí sai uma consulta falando isso e a pessoa lê apenas a ementa, ela vai achar que agora é o agente de cargas que tem que fazer o registro. Gente, fica a dica. É necessário estudar o inteiro teor da solução de consulta. Assim como é necessário observar que essas palavrinhas que estão escondidas no meio do texto não são em vão. Aqui, a Receita disse que é responsabilidade do agente de carga quando ele contrata em seu próprio nome. O que isso quer dizer? Isso daí está respondido na solução de consulta 257. Então, além de ler essa aqui na íntegra, é necessário ler a 257 na íntegra também para entender qual foi a posição da Receita sobre o agente de carga. Aí eu até vou passar aqui para corroborar com esse desentendimento. Infelizmente saiu num veículo de grande circulação uma matéria assim: Receita Federal orienta registro de transporte nacional no Scoserve, e aí coloca-se que a Receita decidiu que é do agente de carga a responsabilidade pelo registro de transporte internacional. Ok? Isso também causou uma onda de desentendimento. Então vejamos. Por que a Receita respondeu assim, respondeu dessa forma a pergunta? Porque se você abrir a íntegra da consulta, você vai ver que a consulente espera ver confirmado o seu entendimento da empresa que perguntou se no comércio de bens de mercadorias, havendo agenciamento de frete, a responsabilidade é do agenciador e não da consulente. Essa foi uma pergunta que quase quem fez com base nesse argumento de que por contratar um agente do Brasil, é o agente que tem que lançar. E ainda afirma que, como não mantém qualquer tipo de relação com o prestador do exterior e por ser faturado por residente no país, não há que se falar em responsabilidade dessa consulente pelo registro no Scoserve. Gente, esse argumento aqui só está aqui porque a empresa os escreveu na consulta que formulou. E aí a Receita coloca isso na pergunta e depois ela fundamenta. E aí vejam a resposta da Receita. Vale lembrar que esta coordenação, COSIT, já se manifestou sobre as transações envolvendo o transporte nacional de carga quando há interposição de terceiros, além do tomador e prestador de serviço. Lembrando que o tomador, para todos os efeitos, é quem está comprando o serviço de transporte e que não é o agente de carga. Nessa solução 257, cumpre destacar que, para fins de registro no Scoserve, o relevante é a relação contratual estabelecida entre as partes e aquele que age, e normalmente é o agente que age em nome do tomador do serviço, ou do prestador, transportador efetivo, ou do consolidador, não é ele mesmo prestador de serviço de transporte, pois prestador do serviço de transporte é quem emite conhecimento de carga. Então, esta empresa que foi lá perguntar para o agente de carga e mostrar que saiu uma consulta dizendo que o registro é do agente de carga, o registro cabe sim ao agente de carga quando ele toma o serviço em seu nome. Quando ele compra frete master, por exemplo, e vende frete house, e aí ele teria emitido o conhecimento de carga para esse cliente. Mas não é o caso da pergunta daquele cliente ali, porque é uma importação de mercadorias do Brasil, onde o agente de carga ou trabalha para o tomador do serviço, ou trabalha para o transportador ou consolidador, mas ele não atua como transportador, ele não é prestador nem tomador de serviço de transporte. Isso já está reiterado em dezenas de consultas de ZIT depois, vinculadas a essa 257.
que cabe ao importador, mesmo que ele efetue pagamento através de agente de carga domiciliado no Brasil. E esse argumento aqui, ó, de ser faturado, cobrado por residente no país, é o argumento mais furado que as empresas podem ter, porque elas estão pagando ou elas estão entregando dinheiro a um terceiro, que é intermediário, que paga em seu nome. E este pagar em seu nome imputa a você, cliente final, uma série de responsabilidades que hoje você desconhece. E isso daqui, essa falta de entendimento, né, permite que haja baixa qualidade dos documentos, que haja pouca clareza fiscal do que foi tributado, do que não foi tributado, daquilo que você entregou na mão de um terceiro que age ou em seu nome ou em nome de outra empresa, que tanto pode ser uma empresa do Brasil quanto pode ser uma empresa do exterior. Então é necessário estudar e entender muito melhor essas relações e não pegar apenas uma frase de uma ementa de uma solução de consulta e tentar dali tirar as suas conclusões. O assunto é bem mais delicado do que isso, precisa de bem mais estudo do que isso, ok? E aí vamos ao que foi efetivamente o foco da solução 23, que foi a responsabilidade de frete seguro em importações por encomenda e em importações por conta e ordem de terceiros. Nas importações por encomenda, uma excelente notícia. Já na conclusão, parágrafo 21, no item D, na importação por encomenda é da pessoa jurídica importadora, da trade, que importou mercadoria do exterior para revenda a encomendante pré-determinado, a responsabilidade pelo registro no SCOSEB. Então, nas operações por encomenda não há dúvida, né, é atribuição do importador, né, da trade que fez a operação, o registro no SCOSEB. Já nas operações de importação por conta e ordem, é necessário estudar um pouco mais quais foram as relações. Aí vejamos. A Receita Federal orientou que a responsabilidade de registro é da empresa adquirente, quando, e depois nós vamos ter quando é da trade importadora. Quando que é do adquirente? Quando a empresa adquirente efetua a contratação dos serviços diretamente junto aos prestadores ou intermediários, seja armador, NVO, agente de carga, por exemplo, independentemente do meio de pagamento. Veja, se a empresa adquirente é quem escolhe, quem determina, quem tem contrato, quem contrata, né, quem toma o serviço junto aos transportadores, é dela o registro. Mesmo que ela faça um numerário para a trade, né, mesmo que ela faça um numerário para alguém, para um terceiro, e esse terceiro faça pagamentos em nome do adquirente. Nesses casos, a responsabilidade é do adquirente. E também é do adquirente quando a empresa importadora trade efetua a contratação desses serviços junto aos prestadores ou intermediários em nome da empresa adquirente. Então, não raro, a trading vai lá e faz cotação, envia para o cliente as cotações, né, ajuda o cliente a escolher fornecedores, mas o fornecedor é do cliente e a trade está atuando em nome do cliente, né, do adquirente. Nesse caso, o registro é do adquirente. E aí vejamos o que diz nos esclarecimentos da Receita. No parágrafo 11, item B e C, primeiro, a Receita está tipificando a natureza jurídica do negócio de conta e ordem. O negócio jurídico subjacente à operação de importação de mercadoria revela que a mandante da importação em razão da compra internacional é a empresa adquirente, ainda que nesse caso o negócio seja efetuado por via de interposta pessoa, que é a trade, né, importadora por conta e ordem, que é uma mera mandatária do adquirente. Mesmo que a pessoa jurídica importadora por conta e ordem efetue os pagamentos ao fornecedor estrangeiro, não se caracteriza uma operação de importação de mercadorias por sua conta própria, mas sim entre o exportador estrangeiro e a empresa adquirente, pois dela se originam os recursos financeiros. E complementa no parágrafo 12.1. Se a pessoa jurídica importadora, atuando como intermediária na operação, também adquirir, de domiciliado no exterior, serviço de transporte nacional e seguro, em nome da pessoa jurídica adquirente, fica evidente neste caso que é da pessoa jurídica adquirente a responsabilidade pelo registro de serviços no modo aquisição do SCOSEB. Ok? Já no parágrafo 17.2 da mesma consulta, a Receita esclarece o seguinte: a responsabilidade pelo registro da aquisição do serviço de transporte seguro realizado por conta de terceiro será da pessoa jurídica importadora, trade, ou da pessoa jurídica adquirente, conforme pactuado na relação contratual estabelecida entre essas pessoas jurídicas. Neste caso, aqui já não é mais aspas, né? Aqui é a gente falando. Neste caso, cumpre frisar que, via de regra, o contrato entre importador e adquirente costuma
determinar que todas as despesas e contratações realizadas durante o processo de importação por conta e ordem são de responsabilidade da empresa adquirente, mas cabe você revisar o seu contrato, ok? Importações por conta e ordem, agora, quando que o registro é da empresa importadora, da trade? Quando a empresa importadora efetua a contratação de serviços em seu nome, normalmente oferindo receita através de comissão pela prestação desse serviço, bem como assumindo o ônus pelos riscos inerentes ao serviço de transporte, seguro e demais despesas. Ok? Esclarecimento da receita no parágrafo 11, item A. A importação por conta e ordem de terceiros caracteriza-se como um serviço prestado por uma empresa, a trade, importadora, que promove em seu nome o despacho aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra, que é a pessoa adquirente, em razão de contrato previamente firmado e pode, vejam, pode, não é necessariamente compreende, né? Pode compreender ainda a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de preço e intermediação comercial, em troca de uma comissão. Então pode haver outros serviços, né, onde a trading se remunere por esses outros serviços. Notar também no parágrafo 12.1 que se a responsabilidade pela contratação e pagamento do serviço de transporte nacional e do seguro for da pessoa jurídica importadora em seu nome, veja, pagando em seu nome, não em nome do adquirente, ela será responsável pelo registro das transações no módulo aquisição do SCOCERN. Fecha aspas. Neste caso, cumpre frisar que, via de regra, a empresa importadora não adquire o serviço em seu nome para revendê-los para a empresa adquirente, tampouco se comissiona pelos serviços contratados. Isso via de regra. Pode haver uma negociação assim? Claro que pode. O que ocorre é o simples reembolso desses serviços em nome da empresa adquirente. Entretanto, é necessário observar a relação de cada empresa e também a forma como são efetuadas as contratações de serviços. Em resumo, não há um padrão, não há uma única forma de fazer. Tradings diferentes têm relações diferentes com adquirentes diferentes. Algumas tradings trabalham de uma única forma, outras trabalham de outra forma, outras mesclam mais de uma forma, né, mais de uma relação contratual. Então tem que ser visto caso a caso. Se fosse sempre assim ou sempre assado, né, a Receita teria escrito isso de maneira mais objetiva, mas ela não faz isso, por quê? Porque ela está respeitando as relações contratuais entre as empresas. Então, conclusão, nós recomendamos fortemente que tanto as tradings quanto seus adquirentes se comuniquem, falem, né, conversem, alinhem e observem a sua relação contratual e verifiquem o que está previsto no contrato entre trading e adquirente. Quem é o responsável pela contratação de serviços de terceiros? Em nome de quem os serviços são faturados? Porque isso tudo vai ser contabilizado depois, né? Tudo que a gente faz tem que passar pela área fiscal e contábil das empresas. Qual é a qualidade fiscal e contábil dos documentos do processo? Os documentos retratam o que efetivamente acontece? Quem é o faturado? Quem é o tomador real do serviço? Como a trading presta conta desses serviços para o adquirente, né? Dica: não se prenda ao pagamento ou ao fluxo financeiro, pois é uma armadilha. Ah, não, mas quem paga tudo é a trading. Sim, ele paga com recursos do adquirente, na maioria dos casos. Seja com adiantamento numerário, seja pagando, solicitando reembolso. E é claro que eventualmente vai existir melhorias a serem feitas nas questões operacionais, nas questões contratuais, nos documentos emitidos, na relação com os prestadores desses serviços, agentes de carga, transportadores, para que emitam documentos melhores e mais objetivos sobre quem é o efetivo tomador daquele serviço. Então, vejam que a Receita não deu uma resposta mágica ou simples para uma operação que é complexa e que muitas vezes tem melhorias, né, oportunidade de melhoria documental, operacional, contratual, fiscal e contábil. Então fica a dica, só não vamos nos prender ao fluxo do dinheiro. O dinheiro pode sair de um bolso e ir para o outro para que aquele outro pague em nome do primeiro, ok? Fica aí à sua disposição os nossos materiais. Você pode baixar a solução de consulta. Primeiro, para quem está assistindo o vídeo, baixar esse material no link na descrição do vídeo. Ao acessar esse material, você pode baixar a solução de consulta na íntegra, clicar aqui para solicitar um horário com a nossa equipe. Se você aí ficou com alguma dúvida, tem uma operação diferente, quer conversar com alguém da nossa equipe, clica nesse link e pede lá um dia, um horário que uma pessoa da nossa equipe vai entrar em contato com você para tentar tirar essas dúvidas, ok? E também reitero aí o convite para participar do nosso curso. Também você pode, tanto na descrição do vídeo quanto nesse material, clicar no link para se inscrever.
E fica aí, ficam os nossos contatos, nosso telefone, e-mail, nosso site, se você quiser aí contar com o apoio da nossa equipe para tirar alguma dúvida que tenha ficado. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo, aproveite os outros materiais que a gente tem no nosso site, obrigado aí pela sua audiência e conte conosco sempre que precisar. Muito obrigado e até uma próxima.